E aí galera, o sétimo capítulo de Feiticeira Escarlate de 2023 chegou tirando nossas dúvidas e ainda mostrando coisas bem legais, começando pela Wanda sem acreditar no retorno do Magneto, comentando que o pai era um defensor de Araco e que isso devia ser um truque ou alguma coisa assim. Inclusive, a Darcy não perdeu a oportunidade e disse que já ouviu dizer que o Eric é meio que o tipo de homem atraente, mas vazio. Foi aí que ele comentou que não estava ali para fazer nenhuma brincadeira, que lembrava de um flash, de uma espada e um suspiro antes da luz, que aparentemente foi experimentado pelo Sinistro, e ainda admitiu que estava morto, mas renasceu já sabendo que não é o Magneto. Na verdade, é uma cópia, o seu clone, e aí ficamos sabendo que na verdade é o Joseph. Ainda assim, Wanda precisou de um momento porque era o clone do pai e por isso foi uma emoção muito forte. Alguém idêntico a um ente querido que se foi há pouco tempo. Outra coisa é que ele não esqueceu as coisas ruins que fez antes do retorno e já estava ciente da queda de Krakoa, reforçando que era um recomeço. Darcy mencionou que ele deu uma olhada na rocha e afirmou que o magnetismo pode distorcer o espaço-tempo, então acredita que pode ser útil futuramente. Sendo que de repente alguém apareceu na porta mágica, interrompendo a conversa. Do nada, um homem desesperado chamado Nelson, afirmando que já viu a Feiticeira Escarlate na dimensão do superfluxo e comentou que trabalhava construindo reinos, mas foi traído e como realmente passou pela porta, a feiticeira deduziu que estava mesmo precisando de ajuda. Joseph não acreditou muito na história, enquanto Nelson rebateu que as construções atacaram quando perceberam que estavam vivas, e como a Wanda queria dar uma chance, pediu para pegar mais leve. Tinha que dar uma olhada para entender de fato o que estava acontecendo. O detalhe é que aquele homem estava sem uma mão e ainda reforçou que alguém que ele deu vida foi responsável por isso. De acordo com ele, sempre foi apaixonado pelo mágico de Oz, por isso queria fazer desse universo real e conseguiu, mas foi atacado pela bruxa do Oeste, que também começou a eliminar seus inimigos, o que quer dizer que a coisa era mais séria do que parecia, e por isso a Wanda foi ficando curiosa. Comentou que ia ajudar a acabar com esse perigo pedindo para o Joey não ir embora, já que precisavam bater um papo. O engraçado nessa cena foi a Darcy dizendo que sarcasmo é sua primeira língua e que ia tomar providências se o clone ferisse a chefe dela de alguma forma. Assim que chegaram no destino, a Feiticeira Escarlate viu que o lugar era muito bonito. Realmente tinha uma cidade esmeralda, uma estrada de tijolos e bruxas como no conto, mas ela também não gostou muito da ideia dele mudar a vida daquelas pessoas dessa forma. O negócio é que antes de seguir em frente foram atacados por um exército de macacos voadores bem persistentes. Enquanto Wanda dava um jeito de parar as criaturas, o Nelson dizia que precisavam pegar a mão dele e devolver a bruxa para as páginas do livro, para assim fazer um novo trono. Inclusive, Wanda colocou aqueles macacos em um tipo de feitiço de transe, afirmando que poder não é apenas sobre força bruta. Seguindo em frente, deu para ver que foi uma grande aventura, com criaturas gigantes encantadas que, de acordo com Nelson, era uma demonstração de como a bruxa má parecia entediada, sendo que também deu para ver que ele estava com muito medo e a Wanda bem corajosa enfrentando tudo de frente. Já chegando no fim da estrada e se aproximando da entrada, a heroína fingiu que levava o homem como prisioneiro e até recebeu um óculos para lidar melhor com o brilho da cidade Esmeralda. De repente, Wanda se deparou com a bruxa má e três feras representando o leão, o homem de lata e o espantalho. A vilã chegou a reforçar o fato do homem que lhe deu vida amar os livros, como se falasse de uma coisa boa usando um tom negativo. Tanto que ele não gostou e tentou se impor, por isso Wanda apagou a boca dele pedindo silêncio porque as bruxas estavam conversando. Nesse momento, Wanda também reparou no sapato que dava parte do poder daquele oponente, que inclusive tentou argumentar dizendo que ali era ela que fazia as regras. Ainda assim, Wanda entendeu que o suposto criador daquele lugar fez mal às pessoas, porque era um lugar com pessoas reais que precisavam voltar ao normal, o que também reforçava que aquela bruxa tinha que voltar para as páginas do livro, coisa que claramente se recusava a fazer.
De repente, Wanda foi atacada dizendo que sua oponente tinha cometido um erro, que por sua vez pensava que errados eram os humanos pensando que eram mais reais que ela. Seguiu falando sobre aqueles que viviam no reino da ficção serem tratados como marionetes e que a partir dali finalmente podiam lidar com a situação. Com aquela mão e os talismãs de Oz, não podia ser parada. O detalhe foi a Feiticeira Escarlate respondendo que os vilões sempre pensam que não podem ser parados. O momento fofo do quadrinho veio bem no meio do confronto quando aquelas feras foram influenciadas a atacar, sendo que com apenas um movimento, a Wanda transformou em filhotes que foram brincar enquanto ela lidava com a oponente. Outra coisa é que a Bruxa Má atacou e com apenas um gesto, a heroína desfez o ataque, coisa que me chamou bastante atenção, porque a Agatha fez uma coisa semelhante há muitos anos lutando contra o Necrodamus. Inclusive citei no vídeo recente do treinamento da Feiticeira Escarlate. Mas retornando, as duas focaram num choque de energia com a vilã afirmando que conquistou o trono e que o Nelson merecia eras de sofrimento por tudo que os habitantes do Ideia-Verso passaram, sendo que a Wanda rebatia afirmando que os dois eram terríveis, porque independente de quem estivesse no poder, ambos estavam manipulando pessoas que não tinham nada a ver com a história. Quando a Bruxa Má aparecia no controle da situação, Wanda olhou para o sapato prateado mais uma vez e as duas inverteram as posições, o que quer dizer que a malvada ficou com o traje da Feiticeira Escarlate, enquanto a Wanda com as roupas, o sapato, o livro e a mão que a vilã roubou. Desse modo, foi só abrir o livro e lançar um encantamento que sugou tanto a vilã quanto o Nelson, gritando que bruxas são todas iguais, já que foi traído. Lá dentro, foi recebido pelos personagens, dando as boas-vindas, sendo que do lado de fora a Feiticeira Escarlate ainda reforçou que acabou, mas não como ele queria. Aquele era o maravilhoso Mágico de Oz, a primeira edição. Voltando para Loki, depois de salvar as pessoas e colocar os vilões no seu devido lugar, quem estava esperando era o Joseph, começando uma conversa bem legal lamentando parecer com o Magneto, num sentido de que pode causar algum sentimento nas pessoas. Porém, a Wanda entendeu e os dois se abraçaram, chegando à conclusão de que deve sim recomeçar. Ainda disseram que podem ler o Mágico de Oz, dando a entender que a feiticeira não teve a oportunidade de ter esse tipo de aproximação com o pai, mas talvez tenha com o clone dele, que também quer uma vida melhor. O quadrinho vai chegando ao fim com um casal de vampiros conversando com Dimitri no outro mundo, parecendo que no futuro o cientista pode ter um papel importante, tanto que acabou de aparecer no Hellfire Gala, então quem sabe teremos magia do caos contra a ciência em algum momento. Já na Cidade do Inferno ou Infernal, uma coisa muito curiosa acontecia em meio às lutas. Diablo recebia uma espada de uma mulher que dizia pagar pela transmutação temporal, que na verdade foi inestimável. Ele comentou sobre agora ela poder aproveitar a vingança, sendo que a moça meio que tratou vingança como um mero hobby, e ainda comentou que bruxas traíram seu povo. Inclusive reconheceu que a Feiticeira Escarlate é poderosa, enquanto afirmava que nem assim podia se esconder. Ainda finalizou dizendo que seu nome é Hexfinder. Outra coisa curiosa é que para conhecer o poder da Wanda e mesmo assim ir atrás dela, essa mulher também deve ser muito poderosa. Mas e aí, o que vocês acharam disso tudo? Comentem aqui embaixo e não esqueçam do like, porque é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo!